Olá, hoje quero trazer para a nossa reflexão uma passagem da Palavra de Deus no Salmo 55, versículos 12 a 14. E você vai entender como está bem propício a refletir sobre essa palavra. Vamos acompanhar a leitura comigo? Diz assim: porque não é o inimigo que me afronta, se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Quero parar por aqui. O salmo é extenso, ele tem ao todo 23 versículos, nós só lemos 3 por uma questão de tempo. Mas esse salmo ele foi escrito pelo rei Davi quando ele estava sendo perseguido pelo filho dele, Absalão, e que havia se rebelado contra ele, ele queria tomar o trono, teve inveja, teve o desejo no coração de ser aquilo que o rei era, ou aquele que o rei era. E o rei se refere aqui especificamente sobre um amigo, não está se falando aqui do filho dele, ele está falando de um amigo, um conselheiro que ele tinha, alguém que estava muito próximo dele, alguém em que ele confiava, e esse alguém foi quem o traiu. Esse alguém, de repente, se vira para ajudar Absalão na revolta que Absalão tinha planejado e iniciado a execução na época para tomar o trono de Davi. Possivelmente esse alguém era Aitofel. Aitofel era um conselheiro do rei, era alguém que gozava da confiança do rei, portanto tinha nessa intimidade conhecimento de muitas coisas e usou esse conhecimento para trair o rei. Traição é algo que dói, queridos. Dói muito. Qualquer tipo de traição. O primeiro traidor na história do universo foi Lúcifer, Satanás. A Bíblia diz que ele foi feito como um anjo de luz. Se você for lá para Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, a partir do versículo 11 até o 19, ele fala a respeito da rebelião de Lúcifer. E ele diz lá que Lúcifer foi criado como um anjo de luz. Lúcifer era o principal dos anjos de Deus. Lúcifer gozava de privilégios, vamos dizer assim, que outros não tinham. Mas de repente ele deixou invadir no coração dele o desejo de ser igual a Deus. Ele quis ser igual a Deus. E ele se rebelou contra Deus. E levou junto com ele, segundo a própria palavra de Deus, uma grande quantidade de anjos. A Bíblia se refere como anjos caídos, que eram anjos que seguiram aquele rebelde. Quem segue um rebelde também é rebelde. Quem segue o traidor também é um traidor. E foi isso que aconteceu desde a época de Lúcifer, e nós sabemos qual foi o resultado disso tudo. O resultado disso tudo foi o mal cada vez imperar mais, ao ponto de ter já Lúcifer, já como anjo caído, já como a serpente, já como o diabo, já como Satanás, ter tentado a Eva lá na história do começo do mundo, lá no Jardim de Éden, e levado a Eva a desobedecer e a pecar, e também a Adão a desobedecer e a pecar, tudo consequência de uma traição, de uma rebelião, de um egoísmo de Lúcifer. Aqui no caso que nós lemos no começo da passagem, também o que doía no coração do rei Davi, além de ter o seu próprio filho se voltado contra ele, foi essa pessoa de confiança, essa pessoa que Davi chegou a compartilhar da sua intimidade, que Davi chegou a abrir os seus segredos, e todos esses segredos foram usados depois contra Davi, a partir desse desejo que foi originado no coração de Aitofel, esse homem que Davi confiava tanto. E aí foi a traição que fez com que doesse no coração de Davi, muito mais do que se fosse uma atitude de um inimigo dele. A atitude de um inimigo é esperada, mas a atitude de um amigo, desse tipo de atitude de um amigo, ninguém espera. Então eu quero
Nesse pequeno momento eu não estou aqui para pregar a respeito disso, seria bem interessante se o fizesse, mas eu só quero que você reflita a respeito do grande pecado e da grande demonstração de caráter que há quando há uma traição de alguém. É algo que dói. E a Bíblia mesmo, ela nos adverte que nós devemos ter cuidado para não deixar que nenhuma raiz de amargura brotando em nosso coração, ela venha a crescer e a contaminar muitas pessoas, fazer mal a nós e a muitas pessoas. A inveja, que leva muitas vezes à traição, ela não alcança só aquele que é o alvo dela, ela sempre alcança uma grande multidão. Portanto, queridos, pense nisso, avaliem os últimos acontecimentos de uma maneira geral, e veja o caráter de um traidor. Pense nisso. Que Deus nos abençoe.